Olá pessoal, eu sou o professor Schiavone e nós vamos hoje ver uma revisão de História do Brasil no período colonial aqui no aulalivre.net. Vem comigo! Bom, a grande dificuldade do aluno, via de regra, é entender esse longo período colonial, que começa lá em 1500 e vai até 1822. São 300 e tantos anos de história. É difícil compreender isso? É. Mas hoje nós vamos facilitar então essa tarefa aí para o estudante. Vejamos lá. Primeiro vamos caracterizar esse período rapidamente. O Brasil, durante o período colonial, vai ser um país monocultor, agroexportador e escravista. Ou seja, durante todo esse período, toda a produção brasileira vai ser sempre voltada para o exterior. Certo? Muito bem. Agora, o outro problema, que é um problema sério. Como é que nós vamos encampar e entender esse período tão longo de tempo? Muito bem, o que nós vamos fazer? Vamos primeiro dividir ele em dois períodos, que é a divisão clássica que os historiadores utilizam. Se divide em período pré-colonial, esses primeiros 30 anos da história brasileira, de 1500 a 1530. Por que pré-colonial? Pré-colonial porque durante esses 30 anos, Portugal não se preocupou em ocupar a terra, em colonizar o Brasil. Isso vai ocorrer a partir de 1530. Muito bem, nós sabemos então que esse primeiro período do Brasil, da história brasileira, é o período tranquilo, via de regra os estudantes dominam esse assunto e depois nós vamos explorá-lo um pouquinho. Mas agora, como é que eu vou entender esse período que vai de 30 até 1822? Aí que está a dificuldade. E o segredo para isso, que nós vamos utilizar, é identificar a União Ibérica, que começa em 1580 e vai até 1640. O que é a União Ibérica, afinal de contas? Bom, a União Ibérica é o período em que Portugal passa a pertencer aos domínios de Espanha. O Brasil era uma colônia portuguesa, desde então, desde 1500. A partir de 1580, o rei de Espanha passa a ser também rei de Portugal e ele acaba englobando todo o vasto império colonial português aos seus domínios. Tá certo? E nessa incorporação, evidentemente que o Brasil foi junto. Então, durante 60 anos, o Brasil não é português, o Brasil é espanhol. O fato é que nós vamos encontrar uma colônia antes da dominação espanhola e uma colônia que vai ser bastante diferente depois de 1640, depois da restauração portuguesa. Ou seja, quando os portugueses retomam de novo o poder lá em Portugal. Tá certo? Então, a nossa referência, repetindo, vai ser aqui, ó, entre 1580 e 1640. Uma colônia antes, que estabelece uma relação com Portugal antes disso, e uma colônia que estabelece uma relação com a sua metrópole, Portugal, depois disso. Bom, século XVI e século XVII é o século do açúcar aqui no Brasil. Século XVIII é o século do ouro. Mas isso aí nós vamos ver logo em seguida. Primeiro vamos começar com a primeira fase do período colonial brasileiro. A primeira fase que eu chamei anteriormente de período pré-colonial é a época em que vai se dar a exploração do pau-brasil. Isso aí todo mundo sabe, certo? Durante os primeiros 30 anos, os portugueses procuraram alguma riqueza aqui no Brasil. Normalmente essa riqueza, pressupunham eles, deveria ser metais preciosos, ouro, prata, diamantes. Não encontraram isso. A única riqueza que encontraram foi o pau-brasil. E os portugueses vão se dedicar então à exploração desse pau-brasil aqui. Muito bem, o que eles fazem nesse período? Nesse período, vamos dar uma olhadinha na outra imagem, nós vamos ver. Se estabelece ao longo da costa brasileira feitorias. Mas o que são feitorias? Feitorias são depósitos de pau-brasil. Quem é que traz esse pau-brasil para essas feitorias? Os indígenas que aqui habitavam. Eles vão ser utilizados como mão de obra. E um detalhe importante que nós não podemos esquecer é que essa mão de obra ela é livre nesse primeiro momento.
A partir de 1530, quando os portugueses resolvem ocupar definitivamente o território, a partir desse momento, a relação dos portugueses com o indígena se altera. Como se altera? Os portugueses passam a escravizar os indígenas. Então, também um detalhe importante que nós não podemos esquecer é que a partir de 1530 começa a ocupação do território, começa a colonização, começa a escravidão no Brasil. Via de regra, a gente associa a escravidão com a escravidão africana. Portugal trazendo lá da África escravos para trabalhar na lavoura açucareira. Mas num primeiro momento, nós não podemos esquecer, durante bastante tempo, até o século XVII, a escravidão indígena era bastante utilizada aqui no Brasil. Muito bem, nesse primeiro momento que estamos examinando, período pré-colonial, a relação do indígena é uma relação tranquila ainda com o português. O português estabelece feitorias, os indígenas trazem o pau-brasil para essas feitorias, e eles são pagos com quinquilharias. Essa relação entre trabalho, que é pago com quinquilharias, é o que nós chamamos ali de escampo. Tranquilo, período pré-colonial tranquilo. Vamos avançar. Muito bem. A partir de 32, olha lá, 1530, 1532, se começa a construir a empresa açucareira aqui no Brasil. Então, o século XVI, até metade praticamente do século XVII, até final do século XVII, nós vamos ter a empresa açucareira aqui no Brasil. A relação que Portugal vai estabelecer com essa colonização vai ser uma relação bastante complexa. Nós chamamos hoje isso de terceirização. Como assim? Como é que funciona essa terceirização? Pensemos nós. A coroa portuguesa queria colonizar o Brasil, mas não queria investir grandes fortunas. O que ela faz? Ela passa para terceiros essa iniciativa. Todos os gastos com a colonização, quem vai realizar são terceiros. Para isso, ela busca um parceiro. Quem é esse parceiro português? Os holandeses. Então, durante o período do domínio do açúcar, o grande parceiro português são os holandeses. Muito bem. Como é que se constitui essa forma de exploração da colônia durante esse período? Portugal resolve constituir aqui no Brasil, adotar aqui no Brasil o sistema de plantation, é a plantation açucareira. Essa plantation açucareira se caracteriza por 4 elementos que todos nós sabemos e não devemos esquecer: latifúndio, monocultura, escravismo e produção, toda ela voltada para exportação. Esses são os 4 elementos que caracterizam a plantation açucareira e que, de algum modo, vão marcar a história do Brasil durante muitos séculos ainda. O Brasil vai ser dominado e ainda hoje há uma presença muito grande do latifúndio aqui no Brasil, o que faz com que a questão das terras, a questão da distribuição, da divisão das terras, do aproveitamento das terras, seja um problema bastante sério e um tema bem polêmico na nossa conjuntura. Ou, enfim, um tema bem polêmico para se estudar ou para se pensar. No século XVI, a capital do Brasil passa a ser Salvador. Lá no século XVIII, há uma alteração nessa capital. A capital passa a ser Rio de Janeiro. Observe que houve uma mudança também da presença ou do grande parceiro português. A partir do século XVIII, o grande parceiro português passa a ser os ingleses. Vejamos nós. A plantation açucareira, aqui nós temos uma imagem famosa do Debré, que via de regra nos vestibulares se cobra ou aparece essa imagem. Nós vemos aqui negros trabalhando num serviço, na realidade moendo cana dentro de casa, numa atividade doméstica, mas isto aqui é o que nós vamos chamar de complexo do engenho, que é o que caracteriza lá a plantation açucareira. A unidade de produção na plantation vai ser o engenho. O engenho se caracteriza pela casa grande, certo? Pela senzala, que aparece aqui do lado, bem pequeno, vocês conseguem ver, e pela presença da igreja e pelo engenho propriamente dito, que era aonde era processada a cana-de-açúcar. Bom, século XVII, século XVI, século XVII é o século do açúcar, produção açucareira. O século XVIII, nós vamos conhecer a atividade da
mineração. Essa vai ser a atividade mais importante ao longo de todo esse período. Por que isso está acontecendo? Por que a mineração passa a desempenhar um papel tão importante na história brasileira a partir desse momento? Vejamos nós. O que acontece? Século XVIII é o século da mineração. Mas o que está acontecendo ali? O século XVIII, para a coroa portuguesa, ele representa, e a mineração propriamente dita, representa uma expectativa, na realidade, representa a saída da crise. Pelo menos essa é a expectativa da coroa. Vejamos por quê. 1640, termina a União Ibérica. O que acontece aqui com Portugal? Portugal começa, na realidade, a administrar novamente o país, a Casa de Bragança começa a administrar o país, só que Portugal está passando por uma crise econômica violentíssima. Essa crise se espera que ela vá ser superada quando os holandeses forem expulsos do Brasil, e de fato foram, em 1654. Mas o que aconteceu ali? Os holandeses expulsos do Brasil se instalam nas Antilhas e passam a produzir cana-de-açúcar lá nas Antilhas. Ou seja, a coroa retomou o território de novo, aquela parte mais rica do território, que era o Nordeste açucareiro brasileiro, certo? Só que a crise vai continuar. Por que a crise continua? Porque o açúcar holandês é mais barato que o nosso, é melhor que o nosso e concorre com o nosso. Tá certo? Continua a crise portuguesa. Muito bem, a crise econômica. A coroa continua estimulando ou começa a estimular para que se busque uma nova fonte de riqueza aqui no Brasil. Quem vai se dedicar a essa atividade de busca pelo interior do Brasil, pelo sertão brasileiro dessa nova riqueza, são os bandeirantes. Muito bem, final do século XVII, os bandeirantes encontram lá na Serra das Gerais grandes jazidas de ouro. A partir desse momento, começa a mineração. Final do século XVII, início do século XVIII. E durante todo o século XVIII, a mineração vai ser a atividade econômica mais importante da história brasileira e vai ser a promessa de recuperação de Portugal dessa crise que ele já vem amargando no mínimo por 50 anos. Vamos avançar. A mineração no século XVIII vai ser importante para Portugal por vários motivos, porque é a promessa de salvação da crise, mas também pelo fato de que Portugal pretende retomar as antigas glórias, o antigo período, a antiga fase de esplendor que ele conheceu na época do açúcar. Só que isso não acontece. Não acontece porque Portugal possui uma relação muito íntima. Ele trocou de parceiro agora, o novo parceiro português passa a ser a Inglaterra e boa parte do ouro português vai parar nas mãos dos ingleses. Mas aqui no Brasil o que vai acontecer? Aqui no Brasil, esse ouro que se encontra nas Minas Gerais é um ouro que nós vamos chamar de ouro de aluvião, que é um ouro que nós encontramos nas beiras dos rios, nos lagos, às margens dos riachos. É um ouro de fácil extração. Diferentemente do ouro que nós encontramos na América Espanhola, que é um ouro de mina, que tu tem que cavar no fundo da terra, que tu tem que cavar na crosta terrestre, que tu tem que entrar dentro da montanha para extrair esse ouro, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o ouro está ali, à flor da terra. É só se abaixar e pegar esse ouro. Por esse motivo, a região das Minas vai atrair uma quantidade imensa de pessoas para explorar esse ouro ali. Nós vamos ter lá nas Minas dois tipos de exploração desse ouro. Um tipo, que é o mais comum, que é a faiscação, e um outro tipo, que é mais raro, mas mais lucrativo, que é a lavra. A diferença entre a lavra e a faiscação é o fato de que, na lavra, o lavrador ele vai precisar de um grande número, ele vai investir muito capital para poder extrair uma grande quantidade de ouro. Então ele contrata um grande número de escravos, ele se utiliza de um maquinário mais moderno para poder extrair esse ouro, enquanto a faiscação é o indivíduo sozinho, ele mais um escravo, ele mais um filho, que se dedicam a essa atividade. É uma atividade que dá pouco retorno, pouco lucro, mas ela é mais numerosa. Evidentemente que a coroa vai preferir
que os lavradores se dediquem mais a essa atividade. E por isso vai surgir alguns conflitos ali na região por conta dessa preferência da coroa. Muito bem, a atividade mineradora vai ser importante para a história brasileira porque justamente na região das Minas vai surgir uma quantidade enorme de cidades. Cidades que funcionam de um modo muito diferente das cidades que nós temos no litoral. As cidades mineiras, as cidades interioranas, são cidades que não param nunca, são cidades que estão funcionando permanentemente. Diferente das cidades litorâneas, nas cidades litorâneas elas têm uma atividade mais intensa durante o período da safra ou quando ocorre alguma festa religiosa. Enquanto que lá na mineração, as pessoas dormem, se alimentam na cidade, comercializam produtos na cidade. É uma cidade que não para nunca, uma cidade que está sempre funcionando. Muito diferente das cidades marasmáticas, daquelas cidades paradas, estagnadas que nós encontramos lá no litoral. Essa vai ser uma das consequências importantes da mineração, a urbanização do interior do Brasil. Uma outra consequência importante é o fato de que nessas cidades vão surgir lá as classes médias. Vai surgir um grupo, uma camada média de pessoas que se dedicam à atividade justamente comercial, de pessoas que têm um poder de compra diferente daquilo que a gente encontra lá na região do açúcar. Isso vai, evidentemente, trazer problemas mais adiante para a coroa. Por quê? Nós temos ali um mercado interno, que é essa classe média consumindo esses produtos que vêm de outras regiões. Nós temos ali um aglomerado imenso de pessoas. Evidentemente que esse mercado interno, que essa integração econômica que está ocorrendo no Brasil, ou seja, outras regiões da colônia enviando produtos para as minas, para suprir as necessidades de consumo desses moradores das minas. Isso vai fazer com que, em seguida, surjam aqui no Brasil ideias de independência, ideias de rompimento. Não é por acaso que o primeiro movimento de emancipação no Brasil vai ocorrer lá na região das Minas, tá certo? Que é a Conjura Mineira, em 1789. Uma das motivações dessa Conjura Mineira, a mais importante talvez, é que ela estava programada para ocorrer quando o governo decretasse a derrama. O que era a derrama? A derrama era um imposto? Não, a derrama não era um imposto. A derrama era a cobrança forçada de impostos atrasados. Isso era a derrama. Como assim? Bom, a derrama foi instituída durante o governo Pombalino, em 1750 e 1777. Esse período, entre 1750 e 77, é o período do governo Pombal. Ele criou uma espécie de imposto misto. Dentro desse imposto misto estava previsto lá a cobrança da derrama, ou seja, a colônia deveria mandar 100 arrobas anuais de ouro todos os anos para a metrópole. 100 arroba daria mais ou menos uns 1.500 quilos de ouro, 1,5 toneladas de ouro, todos os anos. O fato é que a mineração entra em declínio a partir justamente da segunda metade do século XVIII. A partir de 1760, 1770, o ouro começa a escassear nas minas. E por conta disso, nós não conseguimos enviar os 1.500 quilos para Portugal. Várias vezes a coroa ameaça decretar a derrama, mas volta atrás, porque ela se dá conta, ela percebe que está ocorrendo aqui no Brasil uma agitação, um burburinho muito grande. Pois em 1789 está programada a ocorrência de uma nova derrama. Pois é justamente por conta desse contexto turbulento, desse burburinho, que se organiza uma conspiração, que nós vamos chamar de Conjura Mineira, para aproveitar esse momento em que a coroa vai decretar a derrama e aí então nós realizarmos o rompimento com a coroa portuguesa. Só que o movimento é descoberto antes, sabemos disso, todos os conjurados vão ser julgados, um deles vai ser morto, enforcado e depois esquartejados, que é o Tiradentes, e a gente sabe, como terminou o movimento, ou seja, ele fracassou. De qualquer modo, 9 anos depois, 1798, vai eclodir uma outra conjura, uma outra conspiração, mais radical que a mineira. E aí depois vocês deem uma olhadinha rapidamente nisso, que é a Conjura dos Alfaiates, lá na Bahia. A coroa vai ficar muito assustada com essa quantidade de conspirações
emancipacionistas que estão ocorrendo aqui no Brasil. E ela vai começar a pensar sobre o que fazer com a colônia a partir desse momento. Alguns na corte já falam em transferir uma parte da administração portuguesa aqui para o Brasil. Isso no século XVIII. Isso de fato vai ocorrer logo no início do XIX, mas por outros fatores, por motivo de força maior, por uma outra conjuntura que se alterou lá na Europa. Isso nós veremos depois, na nossa próxima aula. Bom, vamos dar uma examinada agora na estrutura de administração que os portugueses montaram lá no início da colonização, lá em 1530. Essa estrutura ela ainda está funcionando, aí estamos no século XVIII e ela ainda existe. Vamos ver. Olha lá, os portugueses se apossam de um território bastante grande, certo? Essa colônia aqui na América, que é a colônia portuguesa ou a América portuguesa, tem que ser administrada de alguma forma. O que eles fazem? Eles dividem, então, o território em capitanias, que são faixas de terra que iniciam no litoral e vão até o tratado, até o meridiano de Tordesilhas. Muito bem, as capitanias hereditárias, ou esse modelo de administração, fracassa. O objetivo maior do governo era justamente que se centralizasse o poder de alguma forma, se colonizasse, se promovesse a colonização e a ocupação do território a partir dos capitães donatários e a partir das capitanias hereditárias. Não funcionou. O governo português, a coroa portuguesa, estabelece então, muda o sistema, cria os governos gerais. Esse governo geral, em 1548, ele tem a função justamente de centralizar o poder aqui. O governo geral também fracassa nesse seu objetivo. Por que fracassa? Por que as capitanias fracassaram? Por que o governo geral fracassou? Por um motivo bastante simples. Havia um terceiro foco de poder que era muito mais forte que o dos capitães donatários ou até mesmo dos governos gerais, que são as câmaras municipais. Nas câmaras municipais, nós encontramos lá a figura do homem bom. O que é o homem bom? O homem bom é um latifundiário, um dono de terras, dono de escravos e que administra, na realidade, a localidade. Cada cidade, cada vila tem uma câmara municipal que é responsável por administrar uma determinada região. São as câmaras municipais os verdadeiros focos e centros de poder no período colonial. Então, revisando, nós temos três estruturas políticas, três estruturas administrativas que se sobrepõem no tempo aqui durante o período colonial. As capitanias hereditárias, os governos gerais e as câmaras municipais. Vamos ver agora, mais um pouquinho, vamos avançar, que sociedade é essa que se formou aí no período colonial brasileiro. A sociedade brasileira, no período colonial, ela vai ser uma sociedade rural, patriarcal e hierárquica. O que significa isso? Que toda a atividade, praticamente toda a vida estava organizada no campo, na zona rural. O que é essa sociedade patriarcal? Essa sociedade patriarcal significa que o senhor, o patriarca, o senhor de engenho, o dono de terras, o homem, o sexo masculino tem um poder muito grande sobre quem? Poder de vida e morte o patriarca tem. Sobre a mulher, sobre os filhos, sobre os seus escravos, sobre os seus dependentes e até mesmo sobre a vizinhança. Esse é o largo e amplo poder que o patriarca goza no período colonial. Por isso nós chamamos a sociedade de sociedade patriarcal. Nós dizemos também que essa sociedade é uma sociedade hierárquica. Por que ela é hierárquica? Porque há pouca mobilidade social. Tu nasce lá na ponta da pirâmide, como um aristocrata, como um senhor de engenho, como um dono de terras, tu nunca vai descer lá para a condição de escravo. Do mesmo modo como nós não vamos encontrar um escravo que vá ascender à condição de senhor. A mobilidade é muito pequena. Entre os senhores e os escravos, nós temos um grupo ali que nós podemos chamar de grupo intermediário, que não chega a constituir uma classe social. É um grupo intermediário, um grupo de pessoas que são dependentes normalmente do senhor de engenho, dependente dos senhores, composta por homens brancos, composta por
pelos apadrinhados, pelos apaniguados desse senhor, mas que são muito dependentes do ponto de vista econômico, do ponto de vista político desse senhor. Não tem. Por isso que nós chamamos a sociedade, então, de uma sociedade hierárquica. Essa sociedade hierárquica, com pouca mobilidade social, ela de alguma forma, ela vai marcar muito a sociedade brasileira até os dias de hoje. Muito bem, vamos dar uma examinada em algumas imagens para a gente justamente ver. Vejamos aqui, o senhor de engenho, ou os senhores, o homem branco nesse período, ele sequer se dignava a pisar no chão. Nós vemos aqui escravos conduzindo um senhor para algum lugar. Ele está vindo de algum lugar, indo para outro, vindo da Câmara, indo para a sua casa ou indo para a Câmara Municipal. Não pisa, homem branco não pisa no chão. Então, pessoal, eu vou mostrar agora para vocês algumas imagens que são recorrentes nas provas de vestibular e do Enem, que caracterizam, então, a sociedade patriarcal, essa sociedade hierárquica, essa sociedade rural do período colonial brasileiro. Bom, pessoal, ficamos por aqui então e nos vemos no nosso próximo encontro no aulalivre.net. Até mais! Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.